Então, a grande tese do livro é que nós somos aquilo que nós amamos, que nós somos seres, antes do que pensantes, somos seres que amamos uma visão da boa vida, e por essa visão, por esse telos, nós somos guiados, nós somos dirigidos em nossa vida. Então, nossos comportamentos são guiados por essa mão invisível, que é chamada dos nossos amores. Tá? E os nossos amores, por sua vez, são formados por aquilo que nós fazemos, ou seja, os nossos hábitos. Por isso que o subtítulo do livro é O Poder Formador dos Hábitos. Tá? Falamos sobre o coração, né, como a sede dos nossos amores, que é o que a Bíblia fala que é o nosso eu interior, que é aquilo que nos conduz, que é aquilo que nos direciona. Por isso que nós devemos guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Falamos da importância dos nossos ritmos, das nossas liturgias, dos ritmos de vida que nós temos, porque essas coisas não são apenas coisas que nós fazemos, mas todas essas coisas que nós fazemos também fazem algo em nós. Os nossos amores estão sendo treinados e formados ou deformados por tudo aquilo que a gente faz, por todo o ritmo de vida que a gente se encontra, pelas liturgias que a gente faz parte, sejam elas eclesiásticas ou fora da igreja, tudo isso tem formado os nossos amores. Falamos sobre a importância de a gente fazer uma curadoria, né, de quais são as nossas liturgias semanais, de como a gente tem usado o nosso tempo, porque isso tem nos formado. E falamos da importância do culto como essa peça central do discipulado cristão. Como Deus escolheu que o culto dominical fosse uma das principais ferramentas para ele formar Cristo em nós. Certas coisas nós aprendemos a amar no culto que nós não aprendemos a amar em qualquer outro lugar. Não é a mera transmissão de informação, mas a própria inserção na liturgia sagrada do culto, que isso faz com que nós aprendemos a imaginar uma visão da boa vida, que é a visão do reino de Deus, e amar o Senhor acima de todas as coisas. Tá? E aí, na aula de hoje, que entramos no capítulo 5, que é um capítulo que fala sobre guardar nosso coração, ele vai pegar justamente essa ideia de como Deus escolheu as liturgias religiosas do culto para formar os nossos amores, de como a nossa semana precisa ser uma extensão das liturgias praticadas no domingo. Basicamente essa a ideia aqui. Ele vai falar que 1h30 de domingo cultuando a Deus é muito pouco em comparação a tantas horas que gastamos durante a semana imersos em outros rituais, em outras liturgias, que talvez, em sua maioria, estejam deformando os nossos amores. Ele está dizendo, é injusto eu achar que 1h30 no domingo vai dar conta de todos os problemas, das deformidades que vão acontecendo no meu coração durante a semana. Então, a proposta dele é que a liturgia do domingo deve trazer luz e impacto nas liturgias semanais que nós nos colocamos. Então ele vai fazer uma análise aqui hoje, apenas introdutória, de como as liturgias do lar, porque o lar é onde nós passamos a semana, como o nosso lar deve ser influenciado, nutrido, direcionado pela maneira como as liturgias eclesiásticas da igreja funcionam. Então, é um capítulo bem interessante. Ele começa lá, ainda perto do começo do capítulo, falando sobre uma ilustração muito interessante, tá? De uma mãe e um bebê. E a ilustração segue da seguinte maneira. Após uma mãe ter sorrido para o seu filho
por muitos dias e semanas, o filho que acabou de nascer, ela finalmente recebe um sorriso de volta. Ela despertou o amor no coração do filho, e conforme ele desperta para o amor, ele também desperta para o conhecimento. Essa ilustração dele serve para várias coisas, né? Uma delas, que ele não trabalha muito aqui, mas certamente ele é adepto dessa ideia, é de que nós amamos para conhecer e não conhecemos para amar. Aqui, hoje em dia, é extremamente invertida. Por que as pessoas hoje demoram tanto tempo namorando para depois casar? Porque elas estão querendo conhecer para amar. Quando na Bíblia, na verdade, nós primeiro amamos e depois buscamos uma vida inteira conhecer. Eu já falei essa análise aqui, que infelizmente os nossos casamentos, ao invés de serem encarados como o ingresso na faculdade do conhecimento, né? Eu caso e eu vou passar a minha vida inteira descobrindo essa outra pessoa, o que ela gosta, os seus pecados, para servir um instrumento de Deus para a santificação dela ou dele, descobrindo as suas mudanças, né? Porque o que eu conheço hoje, amanhã pode ser diferente. Então, ao invés de a gente entender que o relacionamento, o casamento é a entrada nessa faculdade do conhecimento, que só vai terminar quando os dois ou um dos dois morrerem, hoje em dia o casamento é a consumação final de uma longa trajetória de conhecimento. Hoje o casamento é o diploma final da faculdade. A pessoa gasta anos namorando, se conhecendo, casou, acabou a magia, acabou a graça, agora cada um vai viver a sua vida compartilhando apenas uma mesma residência. Cada um vai viver ali os seus sonhos, cada um vai chegar em casa, vai ter os seus hobbies, ter as suas prioridades, e aí já não há mais nenhum interesse em conhecimento um ao outro. Porque a gente pegou a ideia mundana, secular, de que nós conhecemos para amar, ao invés de nós amamos para conhecer. Inclusive, Deus funciona desse jeito. Quando Deus nos desperta para amá-lo, e aí essa é a ideia do capítulo, ele está dizendo que ele não nos desperta com um mero conhecimento. Ele, antes de tudo, nos ama primeiro. E aí a ilustração da mãe com o filho é interessante, porque a mãe não ensina, teoricamente, o filho a sorrir para ela de volta. Ela não ensina o filho a nem sequer amá-la de volta. Mas a própria iniciativa de derramar o seu amor sobre o seu filho, a própria iniciativa de sorrir para o seu filho, faz com que o seu filho sorria de volta. Não é isso que a Bíblia fala? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E porque nós amamos a Deus, nós buscamos conhecê-lo cada vez mais. Então o amor nos desperta para o conhecimento. E nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Deus se apresenta ao homem como amor da mesma maneira que essa mãe desperta o sorriso no filho após várias semanas de estar sorrindo para ele. Ele diz assim: Deus irradia seu amor e acende a chama do amor no coração do homem, e é precisamente essa chama que permite ao homem perceber isso, o amor absoluto. E ele cita 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz: porque Deus disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Então, primeiro Deus nos ilumina o coração, porque Deus nos amou primeiro, e essa iluminação do coração nos faz possível reconhecer, ter um conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nessa face, o fundamento primordial, essencial da existência, sorri para nós
como uma mãe sorri para um filho. Uma vez que somos suas criaturas, a semente do amor, ela jaz ali meio que dormindo em nós, até que então ela seja acordada para o amor pelo fato de ser amada. Nenhum coração humano pode chegar ao entendimento de Deus sem o dom gratuito da sua graça na imagem do seu Filho. Ou seja, o ponto dele é, sem a encarnação de Jesus, que é o que ele chama de o sorriso de Deus, o sorriso de Deus é a encarnação de Jesus. Sem ele, nós não podemos amar de volta. Sem ele, nós não podemos ter nem o conhecimento. O conhecimento dele só se faz possível quando Deus sorri, ou seja, quando Deus vem ao mundo através do seu Filho Jesus. O sorriso da mãe carinhosa que desperta o sorriso do bebê é um microcosmo de uma verdade maior. A graciosa iniciativa de Deus na encarnação é o sorriso estimulante de um Criador que nos encontra em carne, concedendo até mesmo a graça que nos permite amá-lo de volta. A imagem é poderosa por ser tão corporificada. Você pode até visualizar as bochechas gorduchas, sentir o cheiro de um recém-nascido, ouvir a trilha sonora de um ruído de um bebê mamando e depois assistir a um sorriso sereno de encanto e amor estampado no rosto da mãe. Ele está usando essa ilustração para falar desse princípio que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E por que que no meio de um livro que ele está falando sobre hábitos, isso é relevante? Por que ele está vindo com essa filosofia de que nós amamos porque Deus nos amou primeiro? Porque ele vai mostrar que o grande erro das nossas liturgias semanais, familiares, dos nossos lares, é porque elas não estão usufruindo da origem do amor. Elas não estão servindo como algo que funciona de cima para baixo. Lembra que a gente tem falado que o culto, ele, antes de ser uma expressão da nossa adoração a Deus, ele precisa ser um reconhecimento daquilo que Deus faz no culto. Que o culto, antes de tudo, precisa ser de cima para baixo. Quem começa o culto é Deus e não nós. O culto é apenas uma resposta a algo que foi iniciado por Deus. Lembra que falamos sobre isso? As liturgias do nosso lar precisam acontecer da mesma forma. Antes de serem uma expressão do que nós fazemos, a gente precisa entender como uma resposta àquilo que Deus começou a fazer. Ou seja, por isso que ele está falando sobre Deus nos amou primeiro, Deus se encarna, Deus começa e nós respondemos. E ele diz que esse sorriso de Deus é um tipo próprio de sacramento, um meio de graça, um canal de amor. O Criador do universo nos alcança quando ele nos visita em carne no seu Filho Jesus. Esse impulso encarnacional para provocar respostas em nós, ele tem maneiras concretas de se demonstrar na prática do nosso dia a dia, e essa é a ideia que ele vai fazer agora no capítulo todo. Tá? Se você está acompanhando no livro, eu estou agora na seção que chama É em Casa que Nós Aprendemos a Amar, e ele vai pegar essa mesma metáfora da mãe que sorri para um filho e o filho que aprende a sorrir por conta da mãe. Ele vai falar que essa metáfora é sugestiva para um outro aspecto. E ele vai dizer o seguinte: essa metáfora lembra-nos como o amor ele é incubado no lar, que a família é também um espaço profundamente formador ou deformador, que nos ensina a amar desde a infância. Nós aprendemos a amar não apenas quando nós conseguimos entender o que a nossa mãe está falando. Nós aprendemos a amar por meio de sorrisos, por meio de atitudes, por meio de hábitos, de liturgias que nós somos inseridos desde que a gente nasce. Mesmo que nós não tenhamos a compreensão cognitiva para isso ainda. Nós estamos aprendendo a amar em cada rito, em cada olhar, em cada comportamento, nós
aprendemos a amar porque alguém nos amou primeiro. Essa é a ideia. E é em casa que nós aprendemos sobre como amar. Isso é uma realidade importante que precisa ser compreendida. E ele vai dizer que, obviamente, então, 1h30 no domingo à noite ou de manhã não basta para nos reabituar os corações que estão imersos durante a semana em liturgias rivais. Não basta. A gente precisa que essas liturgias do domingo afetem a nossa semana como um todo. Então ele diz, quando nós nos reunimos no culto congregacional, que é o coração do discipulado, não significa que a adoração comunitária seja a totalidade do discipulado. Uma coisa é dizer, o culto é o coração onde o discípulo aprende a ser discípulo, onde o discípulo aprende a amar o Senhor. Outra coisa é dizer que é só no culto que isso acontece. Não. O culto é esse pontapé inicial, essencial, que deve fazer com que todas as nossas rotinas e liturgias emprestem ou copiem ou derivam significado, importância do culto. E ele vai mostrar como. Então, a liturgia com L maiúsculo, a liturgia do culto dominical, deve gerar liturgias menores que governem a nossa existência durante a semana. Tá? Inclusive, já falamos sobre isso, o culto termina com um envio. Toda vez que nós saímos por essa porta, após um culto terminar, após ter sido expostos à palavra do Senhor, o que nós estamos fazendo é sermos enviados pelo próprio Senhor a viver aquela realidade durante a semana. Não é nos despedirmos e falar até semana que vem. Até domingo que vem, agora eu vou viver uma pausa na minha vida sagrada e depois eu volto para a minha vida sagrada no domingo que vem. Não. O final do culto é quando nós somos enviados com uma missão para continuar vivendo aquilo que nós ouvimos durante a semana. Assim devem ser as nossas liturgias. As nossas práticas de discipulado de segunda a sábado não devem focar apenas o acúmulo de conhecimento bíblico, porque ele já disse que o culto não é apenas para isso. O culto não é o lugar onde nós estamos para acumularmos conhecimento bíblico. Embora o conhecimento bíblico seja uma parte fundamental do culto, não é só isso que acontece no culto. Porque se fosse só mero conhecimento bíblico, nós poderíamos fazer isso de casa. Nós poderíamos ler bons livros, nós poderíamos se debruçar no estudo da Escritura sozinhos, nós poderíamos procurar bons vídeos no YouTube, por exemplo, de pastores ou teólogos que vão ensinar a gente alguma coisa, mas a gente sabe que não é essa a ideia. Eu posso aprender teologia desse jeito, mas eu não posso aprender a ser um discípulo desse jeito, porque Deus escolheu o culto presencial, a reunião do corpo de Cristo, em torno da palavra e dos sacramentos, como um meio adequado para que nós fôssemos formados em nossos amores. E isso precisa ser expandido para a semana também. Portanto, nossas práticas diárias precisam ampliar e amplificar o poder formador do domingo, mesclando em nossas liturgias semanais e diárias. Portanto, reconhecer o culto como cerne do discipulado não significa restringir o discipulado ao domingo, mas expandir a adoração para que se torne uma forma de vida e não algo que a gente faz apenas no domingo à noite ou domingo pela manhã. Portanto, precisamos ser intencionais naquilo que nós deixamos na nossa agenda durante a semana. Então, hoje, a tarefa principal que a gente vai ter aqui é analisar, embora eu já tenha dado esses indícios em outras aulas, mas a partir de agora, o que é importante é a gente analisar a nossa semana, o nosso dia, fazer uma curadoria específica sobre quais são as nossas liturgias, quais são as nossas tradições familiares. Porque embora achemos que isso não faz diferença, isso faz diferença. E quando nós nem sabemos quais são as nossas tradições familiares, quais são as nossas liturgias, quais são os nossos ritmos familiares,
Não é porque nós não os temos, é só porque não temos consciência. Porque nós somos animais litúrgicos, é a tese do livro. Nós temos liturgias em toda parte, só que na maior parte das vezes nós não percebemos e nós não enxergamos isso. E se nós não enxergamos, não temos como avaliar. Parece chatice minha, mas uma das coisas que eu enfatizo muito, e eu creio que numa vida, num mundo como a nossa, eu acho que todo mundo deveria ter, é uma agenda, é um calendário, que você não só anota os eventos que você tem que participar. Eu tenho uma reunião de família, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho uma reunião dos negócios, tal dia, tal horário. Não. Eu acredito que a gente deva ter um calendário do dia todo. O que a gente faz desde que a gente acorda até a hora que vai dormir? Parece muito restrito, parece ser um negócio, né? Eu não vou ter liberdade. Mas é porque a gente não tem, desse jeito, condição de avaliar o tempo que a gente tem gastado com cada coisa. A primeira vez que eu comecei a fazer isso, eu fiquei impressionado com o tanto de tempo que eu perdia antes. Gente, mas eu nem via. E eu tenho certeza que se você fizer também, a primeira coisa que você vai perceber, e aí talvez você vá até excluir, é a sua rede social. Porque você não percebe o tanto de tempo que você gasta no meio dessa liturgia, que não é só uma coisa que você tem feito, mas que tem feito algo em você. Você não tem a mínima noção do tempo que você gasta nisso. Porque a própria ferramenta da rede social foi feita para você não perceber o tempo passando enquanto você está nela. Quando você está trabalhando, parece que 1 hora de trabalho equivale a umas 30. Mas quando você está na rede social, parece que 1 hora na rede social, parece que passou um único minuto. Mas eu acabei de entrar, quando você vê. Se você olhar lá no seu celular, ou dependendo do seu celular, ele mostra o quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Você vai tomar um susto. Mas meu ponto é, para que a gente faça o que ele está dizendo que a gente deve fazer, eu preciso ter uma noção clara de como eu gasto o meu tempo, de quais são as liturgias, de quais são os meus hábitos, de quais são os meus ritmos. O que eu estou fazendo no final das contas. Porque se eu não tiver essa compreensão, não tem como fazer essa análise. E sem fazer essa análise, eu não tenho como mudar as minhas liturgias para que elas recebam o benefício, os impactos que a liturgia dominical deve trazer sobre elas. Se eu não tiver clareza, eu não vou conseguir mudar. Mas como ter clareza se eu não avalio, se eu não contabilizo, se eu não percebo com o que eu tenho gastado meu tempo? Até porque não é só uma questão do que eu faço, mas do quanto eu faço. Porque certas coisas não são erradas. De novo, não é que usar rede social é errado. Não estou dizendo isso. Na maior parte das vezes tem sido. Mas não é essencialmente errado. Agora, quando eu tenho... Faz esse exercício. Pega numa folha de papel e escreve a sua lista de prioridades. Quais são as suas prioridades na vida? Então, como um bom crente, você vai sempre, colocar Deus em primeiro lugar. Aí você vai colocar a família, junto ali com a igreja. Vai fazer essa lista. Depois, você vai pegar uma outra folha, você vai pegar e vai marcar o momento que você acorda, o que você faz, seu trabalho, o que você faz, chega em casa, tudo. Você vai colocar lá. E você vai ver quantidade de tempo. Eu sei que não é que a gente tem uma liberdade total de definir o quanto tempo a gente vai gastar com tudo, porque, no final das contas, a gente tem que trabalhar. E o fato de trabalhar não é que você não tem colocado Deus como prioridade. Não é isso. Até porque Deus ser prioridade significa que eu tenho que dar valor ao trabalho, porque Deus valoriza o trabalho. E o trabalho é uma forma de eu servir aos outros enquanto eu sirvo a Deus.
Então, eu não estou querendo fazer esse tipo de comentário, tipo, você gasta mais tempo trabalhando do que lendo a Bíblia. É claro que sim! É claro que sim! Não dá para fazer o contrário, não dá para gastar mais tempo lendo a Bíblia do que trabalhando. Só se você vive no mundo irreal. Lembra, quando a gente estudou sobre cosmovisão, que a palavra de Deus, a revelação especial, é como aquela luz no capacete do mineiro, que se ele pegar o capacete e ficar olhando para a luz, ele não faz nada, ele não produz nada. Mas se ele apagar a luz do capacete, porque ele trabalha num lugar escuro, ele também não consegue fazer nada. A luz da revelação especial de Deus, da palavra, deve iluminar para que nós trabalhemos, para que nós produzamos, para que nós nos coloquemos no mundo e sejamos sal e luz. Mas ela deve iluminar o que nós fazemos e não apenas ficarmos olhando para a palavra o tempo todo sem fazer alguma coisa. Então, não estou indo contra o trabalho. O exercício que eu estou promovendo é, depois de você fazer a lista de prioridades e depois de você definir ou demonstrar visivelmente como você gasta o seu tempo, eu quero que você analise e perceba se a maneira como você tem gastado o seu tempo reflete as suas prioridades. De novo, não é exatamente aquilo que você faz só, mas o quanto você faz. Ou aquilo que das suas prioridades está ausente no seu calendário, está ausente na sua agenda diária. Você vai perceber que muita coisa que você diz que é prioridade não está na agenda. E aquilo que está na agenda, muitas vezes, é o final da sua lista de prioridades. Ou talvez nem esteja em nada da sua lista de prioridades. É o famoso dilema do importante versus o urgente. Se a gente deixa também a nossa agenda ser apenas repleta daquilo que é urgente e nunca do que é importante, a gente está sempre corrigindo o problema e nunca está avançando. Seja isso para negócio, seja isso para um crescimento familiar, seja isso para em qualquer área da vida, se a gente sempre está correndo atrás do que é urgente, a gente nunca está correndo atrás do que é importante, do que é prioridade. O meu ponto é, se nós não tivermos uma agenda, se nós não tivermos um controle para saber como está indo o meu tempo, eu não tenho como fazer uma curadoria das minhas liturgias. Não tem como. Você pode se achar o espírito mais livre. Eu não gosto de nada, não gosto de ter horário, eu gosto de fazer quando dá na telha, qualquer coisa. Se você faz isso, você não está consciente do tempo que você tem gastado com as coisas e nem das liturgias que você tem, ou que deveria ter. Então nós precisamos ter essa vida mais bem refletida. Acho que é Sócrates que falava, né? Uma vida sem reflexão, uma vida sem autoanálise não vale a pena ser vivida. E nós precisamos disso. E dentro desse aspecto agora mais de liturgia diária, semanal, eu tenho reenfatizado a importância de eu analisar. E depois que eu analisar, de eu selecionar blocos de tempo para determinadas coisas. Então, se a minha prioridade é ter um relacionamento com Deus, por meio da oração e da palavra, ok, eu tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, porque é a maneira de a gente servir a Deus, é a maneira de a gente obedecer a Deus, está tudo certo com isso. Mas depois, antes do trabalho, em qualquer horário, como eu priorizo o meu tempo com Deus? Então eu vou colocar um bloco de tempo. Quando a gente fala assim, eu não tenho tempo para fazer devocional. Quando você está dizendo isso, você está dizendo, a devocional não é a minha prioridade. O seu trabalho pode ser, sua família pode ser, o seu futebol pode ser, qualquer coisa pode ser. Mas Deus não. Porque aquilo que é prioridade, a lista da prioridade, sabe o que você vai fazer? Depois que você tiver a sua lista de prioridades, quando você tiver a sua agenda, a hora que você for programar o seu dia, aquilo que está em primeiro lugar é o que deve ter, você vai colocar na agenda em primeiro lugar. Não quer dizer que o primeiro horário do dia, não necessariamente, mas é aquilo que você vai estabelecer primeiro um horário. Porque se no resto faltar tempo, vamos supor que lá na sua quinta prioridade seja o seu futebol. Se depois de todas as outras prioridades não sobrou tempo,
Sinto muito, não tem tempo para futebol. Entendeu? Agora, se você coloca o futebol primeiro, coloca o hobby depois, coloca o tempo familiar, coloca o tempo para o trabalho, coloca o tempo para isso, para aquilo. E no último lugar é a sua prioridade, que deveria ser número 1, que é Deus, aí você já não tem tempo mais na agenda. E a nossa agenda, ela deve ser formada pela ordem de prioridade. Então, eu acho que está bem enfatizado o quanto nós precisamos ter uma consciência para que depois nós avaliemos se as nossas liturgias, se o tempo que a gente tem dado para determinada coisa, a maneira como a gente tem feito determinada coisa. Por exemplo, não é só, eu gasto 1 hora por dia para jantar. Não é só o tempo, é o como. Como você faz isso? Com quem você faz isso? Qual é a dinâmica que está formando ou deformando vocês enquanto vocês jantam? Uma janta que está, por exemplo, a família toda com o celular na mão. Ou que cada um está jantando num horário diferente. Eu sei que tem ritmos de vida que são mais complicados, né? Um trabalha de manhã, o outro trabalha à noite, um tem faculdade à noite, aí não dá. Eu consigo entender essa dinâmica. Mas eu estou dizendo numa possibilidade em que a família inteira está em casa, mas cada um janta num horário, ou na hora que cada um está jantando, cada um está olhando o seu celular, vendo a sua rede social, fazendo a sua coisa, ou talvez com um fone de ouvido. O que isso tem? Parece que é só uma coisa que a gente está fazendo. Mas o meu desafio para vocês é perceber o quanto que essas coisas têm nos tornado cada vez mais individualistas, cada vez mais impacientes. Outro dia eu estava conversando com um tio meu sobre uma coisa que é realmente interessante. Hoje a gente não sabe ficar parado. Hoje a gente não sabe mais refletir e meditar e contemplar, que era uma coisa muito importante na Bíblia. Lê os Salmos para você ver o quanto que ele fala de contemplar o Senhor, de gastar tempo meditando, de gastar tempo contemplando as belezas do Senhor. Hoje a gente não tem mais tempo para isso. Hoje, eu falo por mim mesmo. Hoje a minha oração, ela é editada pelas coisas que eu tenho que fazer. Eu estou orando, mas já estou pensando, cara, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro. Quando eu vejo, eu tenho que encurtar a oração para dar tempo de fazer o que eu tenho que fazer. E a gente tem medo do ócio, a gente tem medo do tempo que a gente está sem fazer nada, de ser improdutivo. A gente quer, eu estou falando um pecado meu, tá? Ser produtivo o tempo todo. Se eu estou dirigindo, eu tenho que estar escutando um livro, eu tenho que estar escutando um podcast, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, que eu não posso perder aquele tempo dirigindo. Eu tenho que sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo. Outras pessoas que não têm mais essa questão da produtividade, né? Eu tenho que produzir alguma coisa, mas talvez parou um tempinho, você tem que estar aqui, ó. Você nem percebe. Demorou um segundo a mais do que deveria, você já está aqui, ó. Você já está vendo o que alguém está postando, o que alguém está fazendo. A gente não sabe mais ficar parado, contemplando. Se na mesa familiar a gente, por alguns segundos, ficou sem assunto, o que acontece é... Talvez você já tenha presenciado, né? A gente... final de ano, ou algum evento familiar, né? Natal, Páscoa, eventos que a gente se reúne, é quando você olha para a família inteira, assim, você percebe que está todo mundo no seu celular, todo mundo, a família toda está reunida, talvez as mesmas pessoas que, não estando reunidas, ficam conversando pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, quando estão juntas, estão separadas, cada um na sua rede. A gente acha que isso é inofensivo, mas isso tem nos tornado pessoas cada vez mais individualistas. Mais impacientes. Porque a hora que começou a demorar muito, a hora que você está falando comigo e você começou a gaguejar, eu comecei a achar desinteressante o que você está falando, eu já começo a me distrair. Eu não tenho mais paciência. A gente não tem mais paciência. E por que disso? Porque a gente está imerso em liturgias que estão nos tornando impacientes. Se o nosso celular demora 2 segundos a mais para carregar, a gente acha que tem que trocar. Eu estou falando de novo, pecado meu. Não, está muito lerdo.
Para fazer a mesma atividade, meu avô demorava 3 dias. Ele tinha que viajar para um determinado lugar. E se meu banco demora mais de 2 segundos, eu já estou desesperado. Ou seja, o meu ponto é, precisamos ter capacidade de avaliar o que nós estamos fazendo, como fazemos, quanto tempo temos gastado para cada coisa. Porque só quando a gente chega nesse nível de clareza, a gente consegue começar a fazer o que o livro está propondo para a gente fazer. Sem isso, a gente vai ler, vai esquecer o que leu e vai continuar vivendo da mesma maneira. Acho que é a terceira vez que eu estou lendo esse livro. E toda vez que eu leio, eu falo, o livro é muito bom, mas se a gente não colocar em prática e parar e pegar um caderninho e começar a refletir a nossa vida e começar a colocar alguma coisa em prática, de nada vale. E por melhor que o livro seja, você pode ler a Bíblia, você pode decorar a Bíblia. Se você não ser um operoso praticante, de nada valeu a sua leitura. Sim. Aí a outra pessoa manda uma mensagem, eu demoro a olhar, a pessoa não tem negócio. Olha o celular. Liga porque eu estou falando mesmo. Ou às vezes eu faço assim, na família, por exemplo, se é Amaral e Minas, eu já olho logo e vejo o que está acontecendo. Mas se é outra pessoa, às vezes é até coisa gente também de outra pessoa. Ou então se é um irmão que fala alguma coisa, aí eu falo, nossa, nunca manda mensagem para mim, deixa eu olhar lá. Mas só que a outra pessoa do outro lado fica gente como se fosse coisa. É cada situação. A gente vive na cultura da impaciência, né? Impaciência. Pensa, eu sempre fico pensando assim, meu bisavô era português. E aí ele casou com uma brasileira. Eu pensava assim, quando que ele ia para lá e eles se comunicavam, meses para a carta que ele escreveu. Eu sempre penso nisso, né? Quando eu vejo um filme antigo, a pessoa está passando por uma coisa, ela está doente, né? Ela fala, Maria, eu estou doente, estou com muita saudade, não sei o quê. Mandou a carta, a hora que chegou a carta, a hora que ela leu, às vezes a pessoa já morreu, a pessoa não está mais doente, o problema que tinha na época já não é mais aquele problema. Aí a hora que a pessoa vai responder perguntando, João, mas como é que está a doença? A hora que chegar, a pessoa já... Meu Deus, é muito mais tempo ainda. Então, antes as pessoas se comunicavam desse jeito. Hoje, a gente está tão... No segundo que você mandou, a pessoa não respondeu. E pior, e se apareceu os 2 tracinhos azul? E a pessoa não respondeu? Aí que você fica louco mesmo. Né? Uma impaciência absurda. Silas. Muitas vezes nós não damos conta disso, nós não percebemos. Nós não percebemos a influência das redes sociais na educação das crianças. Com certeza, com certeza. É uma coisa muito importante que a gente precisa tomar muito cuidado. Pais que seus filhos têm alguma rede social. Pelo menos estou pensando em Instagram aqui, Facebook. Pegue o celular do seu filho, porque filho não tem esse negócio de privacidade. Isso é negócio, é o diabo que inventou. Você pega... E você vai lá, não só ver as mensagens, né, que os pais deveriam estar vendo isso, mas ver o que... Tem o TikTok, né, que o pessoal mais novo geralmente usa. Pai, se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada no celular do seu filho, provavelmente ele sabe. E ver o que o Instagram, TikTok, Facebook recomenda, ou YouTube mesmo, recomenda para ele ou para ela. Porque ele sabe, por conta do algoritmo, aquilo que ou o seu filho tem procurado ou o que ele mais gosta de ver. Porque ele sabe, se você gastou 1 segundo a mais vendo alguma coisa, ele vai te mandar mais daquilo.
porque ele quer prender sua atenção. E é por isso que a gente não percebe que o tempo passando. Porque tem gente, presta atenção nisso, tem gente que ganha bilhões de dólares, cientistas, para descobrir como captar a nossa atenção. Tem pessoas que têm gastado a vida para isso, porque as grandes empresas estão dispostas a pagar o quanto for para captar a sua atenção. E eles descobrem. E eles descobrem bem. E os algoritmos funcionam perfeitamente. E por que eu estou falando para você fazer esse exercício? Porque ao ver aquilo, você vai descobrir por aquilo que seu filho se interessa. E talvez você fique surpreso. E aí você vai perceber o que o Silas está falando, o impacto que essas coisas têm na formação imaginativa. Porque o que tem sido vendido nas redes sociais é uma imagem da boa vida. Eu não estou dizendo que rede social é do diabo, que não tem nenhuma coisa boa, que não pode ser um veículo importante de negócio, que não pode ser um veículo importante até espiritualmente falando. Tá? Não estou demonizando. Eu estou dizendo que uma maneira irrefletida de usar as redes sociais é um grande problema. Assim como uma maneira irrefletida de fazer qualquer outra coisa é um grande problema. Apenas o potencial devastador das redes sociais se tornou muito fácil. Está ali na mão. É muito fácil perder muito tempo com aquilo. Uma outra coisa, para quem não é só consumidor, mas quem gosta de postar alguma coisa. Tem uma coisa que eu percebo. Você posta. Estava conversando com a Karina outro dia. Não é o tempo só que você gastou em produzir a sua postagem. Mas logo que você posta, você fica escravizado a cada segundo. E eu já percebi isso em várias pessoas. A pessoa fica abrindo a cada minuto para ver quem curtiu, quem comentou, quantas pessoas viram, quem viu. E aí você fica revendo o que você escreveu, o vídeo que você fez, o post, seja lá a foto que você postou, você fica revendo a cada pessoa nova que curtiu, você fica, não, o que essa pessoa, o que será que ela gostou? E, você vai um tempo gigantesco para isso. E aí o meu ponto é, não só o tempo, que é uma das coisas, tempo é mais importante que dinheiro, sabe disso, né? Dinheiro a gente pode perder, pode ganhar de novo, né? Um bem renovável. Agora, o que a gente faz com o nosso tempo, eu perdi tempo hoje, amanhã eu não recupero. Acabou. O tempo é aquilo que iguala todo ser humano. Deus deu igual para todo mundo. Todo dia você tem a mesma quantidade e você tem que administrar aquela quantidade. No dia seguinte, não tem mais aquela quantidade. Você perdeu. Você tem uma nova quantidade. E é muito absurdo. Não só a maneira errada que a gente tem gastado o nosso tempo, mas a quantidade desproporcional com que a gente tem gastado o nosso tempo. Isso é muito terrível. Se a gente olhar para as prioridades bíblicas e a maneira como a gente tem sido arrastado para gastar o nosso tempo, isso é incrível. Já falei para vocês, eu tenho uma certa dificuldade com videogame. Não porque eu sou contra o lazer, porque eu acho que o lazer é uma parte que Deus criou da vida, que precisa ter, e etc. Está tudo bem com isso, acho que todo mundo tem que ter. Mas a maneira, de novo, como o videogame foi projetado, é para você gastar o maior tempo possível nele. Ele usa sistemas da psicologia, do entretenimento, muito fortes para te prender lá, para você não ver passagem de tempo. Eu lembro que na adolescência eu jogava um jogo, um maldito jogo, que eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de ir no banheiro, eu não tinha vontade de nada. Quando terminava o meu momento de imersão, quase que comendo o meu cérebro, que geralmente com um grito da minha mãe, e aí que eu acordava para a realidade, me dava vontade de ir no banheiro, me dava vontade de comer, me dava vontade de fazer um monte de coisa, e eu nem tinha sequer lembrado disso. Tem vídeos na internet de pessoas jogando esse mesmo jogo de Satanás que eu jogava, que morreram jogando. Você acha que é possível isso? É. Pessoas que passaram 3 dias e 3 noites jogando esse jogo sem parar para fazer nada, morreram porque de falta de dormir. Tem lá na internet, pode pesquisar. Ou seja,
o tempo que se gasta pensando na ordem das prioridades é desproporcional. De novo, não sou contra o lazer, sou contra a desproporcionalidade de qualquer coisa. Mas tem coisas que foram fabricadas por empresas para que você gaste mais tempo, para que tenha um poder viciante maior do que o cigarro. E a gente não se dá conta. Silas. Tem relatos de adolescentes que fazem as necessidades na frente do computador para não parar para ir ao banheiro. Para não parar. Tem mesmo. Tem jogo, e esse que eu jogava não dá pausa. Não tem como você pausar, né? Ainda o videogame normal, ainda tem como você... pausei, vou fazer tal coisa. Mas aquele lá não tinha. Se eu parasse, eu morria. E se eu morria, era horas, dias da minha vida que eu tinha perdido. Mas pensa um negócio infernal. Olha isso aí. É um jogo que você vai matando os bichinhos para conseguir level. Só que tem outros personagens jogando o jogo. E os outros personagens podem te matar. E quando te mata, você perde experiência, que é necessário para você conseguir passar level. Aí eu jogava a semana inteira, dia e noite, para conseguir passar um level. E vinha um maldito de um cara, um outro jogador em outro canto do mundo, ia lá e me matava. O que acontecia? Eu perdia o level que eu passei a semana inteira, horas na minha vida, jogando para alcançar. Ou seja, eu peguei a minha semana e fiz assim, no lixo. Inteira. No lixo. Aquilo é como você trabalhar o mês inteiro para comprar um celular e assim que você comprou, você vai para o trabalho e alguém te rouba no ônibus o celular. É como se você tivesse pegado o mês inteiro e jogado no lixo, não é assim que a gente sente? O nosso tempo tem sido jogado dessa maneira, desse jeito. Hoje eu fico pensando, meu Deus, o tempo que eu gastei na minha adolescência fazendo um monte de coisa inútil. Se eu tivesse usado para aprender uma coisa nova, desenvolver melhor uma língua ou alguma coisa assim, nossa, o impacto que isso eu poderia estar tendo hoje, não dá nem para mensurar. E eu não estou dizendo aqui só para criança, adolescente. Embora criança e adolescente, precisa mais ainda de nós, pais. Porque nós já passamos por isso, nós temos uma compreensão um pouco mais aguçada de que a gente não pode esperar que uma criança ou um adolescente tenha. Por isso que a gente tem que colocar limites, por isso que a gente tem que colocar horários. Gostem eles ou não, e geralmente não gostam. Mas o importante é a gente tem que colocar. Mas não só na vida deles, na nossa própria vida também. Porque nós também perdemos tempo. Nós também gastamos tempo desproporcional. Nós também fazemos coisas que não trazem nenhum benefício. Eu não estou dizendo aqui que nós, de novo, não podemos ter lazer. O lazer é uma parte importante da vida. Deus criou o lazer, Deus criou tudo isso, mas que deve ser desfrutado da maneira correta, de um jeito correto. Se o seu lazer é sempre individualista, se o seu lazer isola as pessoas, ele está funcionando da maneira errada. Se o seu lazer nunca é intencional, se o seu lazer é sempre egoísta, se o seu lazer é desproporcional no tempo, ou no dinheiro, ou nos recursos que você disponibiliza para ele, isso pode estar errado. Ok? Por um lado, a gente não pode colocar o lazer como se fosse pecado, mas a gente também não pode colocar o lazer como se fosse uma justificativa para tudo. Eu faço tal coisa. Mas é o meu lazer. Às vezes a gente usa isso para justificar. Não, ok. É só mais uma palavra, mas o tempo justifica, o dinheiro justifica, a prioridade justifica, a maneira como você tem desfrutado desse tempo de lazer justifica. Vão ser uma série de questões que precisam ser avaliadas. Mas, de novo, o meu ponto central com essa aula é falar, enquanto nós não pararmos tudo e colocarmos na agenda, usarmos um aplicativo, que seja um relógio, que seja um caderninho com um relógio analógico ainda, mas que você vai marcar. Tal hora eu acordei hoje. Tal hora eu tomei meu café. Tal hora eu fiz minha devocional. Tal hora eu peguei a condução para ir para o trabalho. Tal hora eu cheguei. O que eu fiz durante esse trajeto? Trabalho, o que eu fiz? Até dentro do próprio trabalho. A gente às vezes, passei 8 horas trabalhando hoje. Mas o que você fez? O
que você fez? Porque às vezes a maior parte do seu trabalho é improdutivo. Você está gastando dinheiro da empresa à toa. Ou talvez você está gastando o seu dinheiro à toa. Porque não quer dizer que você está ali trabalhando, que você está efetivamente fazendo alguma coisa de produtivo. Pode estar perdendo tempo, pode estar mudando as coisas de lugar só. Enquanto você não fizer tudo isso, você não tem como avaliar. E depois que você avaliar, segundo os princípios que ele vai trazer nesse capítulo, aí você deve pegar uma outra folha e planejar. Entendeu? Primeira coisa, eu avalio. Eu avalio não. Eu descrevo como eu tenho gastado meu tempo. Tá? Que coisas eu tenho feito, como eu as tenho feito. Porque isso impacta também. Com quem eu tenho feito. Ou na ausência de quem eu tenho feito. Clareza aqui, agora eu avalio. Agora eu começo a pegar os princípios bíblicos, os princípios que estão sendo levantados aqui, e eu analiso. Depois de analisar, eu percebo os problemas e agora eu vou reorganizar. E aí eu vou planejar para que o meu dia esteja de acordo com as prioridades bíblicas. E por que precisa ter planejamento? Porque sem planejamento, gente, a gente vive uma vida muito... A nossa cabeça vai sempre para aquilo ou que é mais urgente ou para aquilo que é mais tentador. Se eu planejo o meu dia e eu coloco um horário para cada coisa, sabendo que eu tenho um horário para aquela coisa, eu vou esperar o horário chegar. Por exemplo, você pode ter lá, eu estou dando 15 minutos por dia, 30 minutos que seja, para a rede social. Ou seja, eu não vou ficar checando a rede social ao longo do dia. Eu separei aquele tempo. Aquele tempo eu vou sentar com clareza, porque eu planejei, e eu vou gastar os meus 15, 30 minutos, que seja o tempo que você der, para fazer aquilo. Ponto. Acabou o tempo, usa um cronômetro. Apitou. Um timer, né? Apitou, acabou o tempo. Fechei. Qual é a próxima coisa na agenda? Devocional? Culto doméstico? Estudar alguma coisa? Eu vou passar para outra coisa. Se eu não faço isso, eu vou vivendo o dia, quando eu vejo, acabou. Eu vou sendo empurrado de uma distração para outra, de uma distração para outra, de uma distração para outra. E quando eu paro à noite para pensar, o que eu fiz hoje? É um apanhado de distrações que eu nem sei dizer como passou meu dia. É verdade ou não é? Às vezes você chega à noite e fala, o que eu fiz hoje? Se eu tenho uma agenda, eu consigo olhar. Eu sei o que eu fiz. Eu estou percebendo que na minha agenda aqui, eu preciso dar mais tempo para isso agora, menos tempo, porque as coisas vão mudando. Você teve filho, seus filhos cresceram, você tem um novo emprego, você tem um novo desafio, seja lá qual ele for, a agenda vai mudando. Mas se você não tem um planejamento prévio, como é que você muda? Como é que você avalia o tempo? Entendeu? Então, toda essa aula gira em torno desse desafio prático, sem o qual nós não nos beneficiaremos dos insights do autor na continuação do livro. Porque ele vai falar de ideias, mas a gente não tem a mínima clareza do que a gente faz, como a gente faz, o tempo que a gente gasta. Então, essa curadoria é a parte principal que nós precisamos para sermos modificados, para sermos transformados à luz daquilo que temos estudado. Senão, é melhor nem vir, porque você está perdendo tempo. Entendeu? Alguma pergunta, alguma colaboração? Parece que alguém tinha levantado a mão. E eu acho que eu não dei a palavra. Não, eu dei. O último foi o Silas, né? Então, vamos continuar. Precisamos ser intencionais, ele diz. Devemos estar atentos aos ritmos e rituais que formam o ambiente das nossas famílias. O ritmo frenético de nossa vida nos leva, muitas vezes, a adotar rotinas sem maior reflexão, que é o que eu estou falando até agora. Né? O ritmo frenético da nossa vida vai fazendo a gente ir acumulando rotinas ou experiências ou trabalhos ou coisas sem que a gente reflita sobre como essas coisas têm nos formado. Ele dá o exemplo de pais. Né? Fazemos o que pensamos que bons pais fazem. E podemos pensar que essas coisas são apenas coisas que nós fazemos sem perceber que essas coisas também
fazem algo em nós. E aí ele vai falar o seguinte, que as nossas liturgias familiares durante a semana precisam estar sendo influenciadas, nutridas pela nossa liturgia eclesiástica. Por quê? E ele vai dar razão. Porque a família nuclear, pai, mãe, filho, não é a coisa mais importante da Bíblia. Mas a família cristã é a mais importante. E esse é um dos erros que eu mais percebo que a nossa cultura foi, a nossa cultura cristã. Tá? Nem estou falando secular, porque a secular está mais longe ainda, que até o conceito de família já foi solapado. Mas para a gente, o conceito de família quase que virou uma idolatria. Quase que virou, não, em muitos contextos virou de fato uma idolatria. E a gente não percebeu que a Bíblia fala que a visão do reino de Deus para a família, ela é remodelada. A família que é importante na Bíblia é a família cristã, a nova família, aquela que temos no novo nascimento, cujos laços podem e serão muito mais intensos e até vinculativos do que laços consanguíneos, quando não tem a mesma centralidade em Cristo. Então eu posso pegar alguém de um outro país, de uma outra época, de uma outra cultura, de uma outra língua, e se essa pessoa confiava no mesmo Deus que eu e estabelecia um relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo e da sua palavra, eu tenho mais em comum com ela, com um irmão de sangue, que mora na mesma casa, que fala a mesma língua, que usa a mesma roupa, que come a mesma comida, que tem os mesmos pais, mas que não tem a mesma fé. Há um vínculo maior que eu tenho por conta do elemento Cristo, que Paulo fala muitas vezes, nós somos um em Cristo, nós somos um em Cristo já não há mais a diferença de homem e mulher, grego e gentil, não tem mais nada disso, por quê? Porque nós estamos vinculados àquilo que é o elemento gravitacional da nossa existência, Cristo. Portanto, eu posso pegar alguém de uma outra língua, de uma outra raça, de uma outra cultura, de uma outra época, de um outro sexo, e conseguir ter um elemento vinculativo maior do que eu teria com um irmão consanguíneo que não compartilha da mesma fé. E que esses laços familiares devem ser transformados. É por isso que, e aí ele vai falar sobre o batismo, né? A importância do batismo, da recepção de alguém como parte da família da fé. E aí, meus irmãos, o elemento redentivo nisso é muito importante, porque pessoas, a gente está acostumado, né, de imaginar na igreja, famílias bem estruturadas, um pai, mãe, que sempre foram casados juntos, que tiveram os seus 2, 3 filhos deste casamento, e todo mundo convivendo muito bem. Mas a vida real não é assim, talvez até em sua maioria. Existem lares extremamente deformados por conta do pecado. Gostemos ou não, existe divórcio, existe lares desestruturados na relação de pais e filhos, de irmãos contra irmãos. Existem uma série de pecados que atingiram o ambiente familiar e que, se a igreja não estiver preparada para lidar com isso, a gente vai estar em grande erro. Então, por exemplo, eu sempre lembro dessa irmã. Essa irmã não era cristã, ela teve um filho com um rapaz que não era o seu marido, e ela se converteu depois. Se converteu, uma irmã muito fiel a Deus, tudo, e ela queria criar o seu filho nos caminhos do Senhor, afinal ela tinha se convertido. Só que ela começou a enfrentar vários dilemas, vários problemas, por conta de ter um marido não cristão. Marido não. O pai do filho dela não ser um cristão. Até na maneira como ela dividia o tempo, ou que permitia o menino fazer ou não. Uma série de desafios. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas uma série de desafios de você ser um pai cristão e que a mãe, ou você ser uma mãe cristã e o pai não ser cristão e vocês não morarem juntos. A maneira como você vai criar o seu filho vai ter todo um impacto, vai ter todo um desafio.
A pessoa vai chegar na igreja e vai perceber coisas que um casal, homem e mulher, com os filhos, poderiam fazer que ela não pode. E se ela não perceber que a família cristã é a verdadeira família dela, pessoas que foram abusadas, pessoas que tiveram casamentos destruídos, pessoas que tiveram um lar, os seus pais, um lar familiar extremamente desestruturado, essas pessoas precisam chegar na igreja e encontrar na igreja a família da fé. A gente está muito acostumado com esse termo família da fé. Mas a Ferest, eu vou falar dela porque ela não está aqui, porque quando eu falo ela está aqui, ela fica morrendo de vergonha. Uma das minhas filhas, né, quando ela veio para cá, e ela ouviu pela primeira vez esse negócio chamado família da fé, isso impactou ela de um jeito que eu fiquei impressionado. Por que isso te impactou tanto? Eu não entendi o que ela achava tão... porque eu, antes de se converter, muito antes, ela, porque, nossa, eu acho esse negócio de família da fé, que coisa impressionante. Família da fé. Nossa, eu queria ser da família da fé, ela falou. Não tinha noção de nada do cristianismo ainda. Eu quero ser dessa família. Engraçado, vocês são uma família, né? Agora, somos. Se você olhar com mais atenção, você vai perceber um monte de problema, que na família tem problema, né? Deveríamos agir mais como família, mas, de fato, precisamos ser lembrados que nós somos uma família com um poder vinculativo maior do que a sua família consanguínea. E hoje, ela compreende isso. Hoje, a Mohazi, por exemplo, compreende que um dos fatores principais na conversão dela foi perceber algo que não existe no islamismo. Esse conceito familiar não existe. Porque nós somos uma mesma família, nós compartilhamos. Não existe. Inclusive, não existe nem o cuidado para com o outro que não faz parte da família, que é uma das nossas incumbências enquanto cristãos. A gente não cuida apenas dos nossos, mas dos de fora. Paulo fala sobre isso. Precisamos cuidar dos de fora também, mas primeiro dos de dentro, no sentido de que nós somos uma família, mas vamos cuidar dos de fora também. Então, esse elemento familiar que é expresso por meio de uma coisa que acontece no culto, o batismo, por exemplo, é um momento singular para que a gente entenda que o conceito familiar que a Bíblia chama extrapola os laços consanguíneos. Que quando o pastor chama a igreja toda a fazer promessas, por exemplo, a uma pessoa que está sendo batizada, ou a um pai que está trazendo um filho para o batismo, a família toda está se comprometendo. Não são só os pais que estão fazendo uma promessa quando trazem um filho para o batismo. A igreja toda está fazendo. Por quê? Porque nós somos uma família. E isso é lembrado por meio desse sacramento. E a maneira como a gente vive durante a semana deveria refletir essa realidade. Que o que é família para nós não é o conceito de eu, a minha esposa, meus filhos, e o resto que se dane. Que em grande parte é como a gente vive. Primeiro os meus, e se sobrar e se der, e espero que não dê os outros. Que na verdade são a minha família. E que nós deveríamos viver de um jeito que quando o mundo olha para a gente, fala assim, caramba. Sabe o que é engraçado? Em muitos aspectos, por conta do nosso pecado, a gente deixou de viver assim. Mas você olha no ambiente empresarial hoje, o que grandes empresas têm falado? A gente não é uma empresa, a gente é uma família. Que é uma grande hipocrisia, né? Grande hipocrisia. Não, a gente não é, a gente é uma família. Ou a família da empresa. Família nada. E a gente que deveria ter esse discurso, viver essa realidade, muitas vezes a gente fica focando na nossa família nuclear, né? Pai, mãe, filho e o resto que se dane. Quando, na verdade, todos nós somos uma família. Então, esse conceito é muito, muito importante. Né? Ele diz, nenhum lar ou família pode ser a própria igreja. E casa alguma pode substituir a casa de Deus. Casa alguma pode substituir a casa de Deus. Tem gente que fala, a minha igreja é minha casa aqui. Minha igreja é minha casa. Por isso que eu não vou cultuar, por isso que eu não vou fazer isso, porque a minha igreja aqui é minha casa, a gente está se reunindo.
Uma das pessoas mais cristãs que eu conheço. Mais bem formadas teologicamente, intelectualmente. Uma das pessoas mais inteligentes. Sim, não é porque é meu amigo não, mas é porque realmente eu já tive contato com muita gente inteligente na vida. Mas essa pessoa é o missionário Henrique, que estava em Moçambique e que agora mudou de campo. Ele, no campo que ele está agora, é um campo perseguido, né? Então ele é muito complicado, ele não fala nada da língua, uma língua extremamente difícil, monossilábica, que então monossilábico, né? As palavras têm só uma sílaba. E que cada sílaba tem 6 tons diferentes, tonalidades. Então, na maneira como se eu falo mais agudo, mais desse jeito, mais daquele, eu estou falando de coisas absolutamente diferentes. É uma língua tonal, muito difícil, muito difícil. Eu não entendi nada. Eu estava conversando esses dias com ele e ele falando do impacto que um cara cristão como ele é, bem preparado, capacitado, que faz culto doméstico todos os dias com a sua família, com a Gisele, sua esposa, as suas crianças, seus filhos, todos os dias ele faz. Mas ele fala, Eliseu, eu sinto falta lá dentro, profundamente, da família da fé. Eu sinto falta de me reunir com pessoas, com irmãos, que eu compartilho dessa graça, porque a minha família nuclear não substitui, não suplanta a casa de Deus. Eu sinto falta. E acho que ele só sente falta porque ele é maduro. Porque está cheio de gente com oportunidades que ele não está tendo acesso lá, que despreza essas oportunidades e fala, não, a minha casa é a minha família. A gente está aqui, é a minha igreja. Não, eu tenho contato com eles e está tudo certo. E aí se isola. E aí, às vezes, vão em igrejas que não tem nenhum problema com igreja grande, tá? Mas igreja grande tem os seus desafios particulares. Aí a pessoa vai na igreja com a sua família, chega atrasado, senta no último banco, e por favor, não tem nenhum problema sentar no último banco, tá? Senão não existia último banco na igreja. Mas aí a pessoa chega atrasada, senta ali no último banco, antes do culto acabar, a pessoa já foi embora. Qual é o conceito familiar que ela tem? Nenhum. Eu não vou para um jantar de Natal com a minha família, chego, sento no último lugar ali, assisto as pessoas participando da ceia, antes dela eu vou embora correndo. Perde o sentido de eu estar numa festa familiar se eu não compartilho com a família de relacionamento. Mas a gente acha que a gente pode vir na igreja, porque a gente acha que a igreja é um lugar que a gente vem para assistir, que eu posso assistir e ir embora sem me relacionar com ninguém. E esse tipo de mentalidade que é empurrada por meio da liturgia, isso afeta a nossa liturgia semanal também. O ponto é, a maneira como eu me relaciono com a igreja, como família de Deus, isso vai ter impacto na maneira como eu relaciono com a minha família nuclear durante a semana também. Ou de como eu deixo de me relacionar com a família da fé durante a semana também. Quando eu acho que não, eu me encontro com a minha família da fé no domingo, então tá ótimo, até domingo que vem. Será que é essa a perspectiva cristã para como nós devemos viver em comunidade cristã? Se vem de uma vez na semana? Claro que não, claro que não. É por isso, de novo, que dentro da realidade que vivemos no século XXI, na grande capital, que é Guarulhos, São Paulo, nós precisamos rebolar para fazer o negócio acontecer. Se a gente estivesse no interior, eu consigo perceber uma dinâmica diferente. Que as pessoas vão, tomam café à tarde na casa umas das outras, que elas se encontram durante a semana, moram tudo ali pertinho, geralmente tem um trabalho na mesma faixa de horário, certo horário todo mundo já está em casa, antes do sol se pôr, aí tem uma relação. Do jeito que a gente vive aqui, isso não é realidade. A gente não fica assim encontrando, se barrando na rua por aí. Não é o que acontece. Se encontra em alguma festa infantil, alguma coisa assim, algum velório. Do contrário, a gente vai se ver no domingo que vem.
Se a gente não separar um tempo, que é o que eu tenho defendido do pequeno grupo, para a gente se reunir, para a gente saber como a vida do outro está, para a gente se auxiliar, para a gente orar um pelo outro, para a gente se exortar, para a gente se acompanhar, não vai acontecer naturalmente. Não vai. Se tivesse acontecendo naturalmente, beleza. Cancela o pequeno grupo na hora, não precisa ter. Na igreja primitiva não tinha pequeno grupo. Por quê? Porque as igrejas eram pequeno grupo. Eles conviviam numa comunidade entre eles. Eles tinham tudo em comum. A gente vive numa outra cultura, numa outra época, que as coisas não funcionam desse jeito. Então a gente precisa criar a treliça para ir conduzindo o crescimento da videira. A videira é a família da fé, a comunidade cristã, mas ela precisa de auxílios. Se nós não temos esse tempo semanal juntos, nós precisamos criá-los. De que maneira vamos fazer isso? Tem muitas maneiras, uma delas é o pequeno grupo. Ok. Alguma pergunta, alguma colaboração, alguma coisa a ser falada até esse momento? Porque senão eu não vou entrar no próximo tópico, não, que é entrar mais fundo nessa ideia do batismo, porque aí não vai dar tempo. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou colocação, pode fazer. Experiência própria no relacionamento profissional, a gente percebe que a maioria das pessoas não vem de uma família estruturada. Sim. São pais separados, pessoas que viveram não com os pais, mas com os avós. Sim. Famílias onde existem filhos de mães diferentes e o pai não vive com a mãe de nenhum dos filhos. Sim. Uma pessoa que se converte e muitas vezes está numa família desestruturada. A gente vê isso muitas vezes em países onde as pessoas, os homens têm mais de uma esposa, ele se converte. E aí? Sim. O que ele faz com as 3 esposas que ele tem? Quando a Bíblia determina que você tem que ter só uma esposa. Sim. São coisas difíceis de trabalhar. E isso tem todo um impacto na maneira como a gente pensa a igreja. Por exemplo, eu sou adepto das crianças ficarem no momento da pregação. Acho que é bom, eu acho que tem uma série de benefícios. Eu acho que isso traz para os pais a ideia de que em casa eles devem recapitular aquilo que foi ouvido no culto com as crianças, porque é claro que elas não vão entender a maior parte do que o pastor está falando. É claro, às vezes nem os pais entendem, mais crianças. Então, isso é importante. Agora, pensando no que o Silas falou, pensando nesse tempo de família, quando eu coloco isso como uma regra, eu estou dizendo, só cabe na igreja famílias estruturadas, que tem pai, mãe, filhos que vão sair no domingo do culto, vão ir para a mesma casa, vão ter o tempo juntos, os pais vão recapitular aquilo que ouviu no culto. Mas e várias crianças que vêm com a avó? Que não moram com a avó. A avó conseguiu a liberação de pegar as crianças na casa dos pais e trazer para a igreja para ouvir a palavra. Que vão ficar aqui extremamente desorientadas, vai acabar o culto, ninguém vai pegar e voltar para elas, entendeu? Aquela hora o pastor estava explicando isso, aquilo outro. Crianças, por exemplo, aqui acho que não tem, mas lá na Norte tem, no bairro ali, carente, tem crianças que estão vindo para a igreja desacompanhadas totalmente dos seus pais. Sozinhas. Uma adolescente, inclusive, está vindo trazendo umas 3, 4 crianças que tem gerado problema lá, né? Que as crianças não param quietas nem um segundo, mas sozinhas. E aí? A gente está preparado para lidar com uma desestrutura familiar de mães criando filhos sozinhos, que vão precisar de um apoio, que vão precisar de uma presença masculina, por exemplo, que vai ficar ausente na criação?
Como é que a gente vai fazer? Se a gente é família da fé, se a família nuclear perde um pouquinho essa idolatria que a gente tem e a gente começa a valorizar a família, eu, como homem, vou olhar para uma mãe que está criando um filho sozinho, homem, eu vou falar assim, qual é o meu papel? Como que eu posso atuar ali na formação desse menino? Uma avó, um avô, que vê outras crianças na igreja, que estão percebendo dificuldades, como é que eu posso atuar? Porque nós somos uma família. Por isso que Paulo vai dizer que Timóteo, que as mulheres mais velhas da igreja, por exemplo, devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Por quê? Porque são uma família. Ele diz assim, quer ser uma boa dona de casa? Vai falar com a sua avózinha. Ele poderia ter falado isso, né? Vai falar com a sua avózinha que ela vai ensinar. Ele falou, não, as mulheres da igreja, que são a família da fé, que devem ensinar as mais novas. Percebe? É um contexto familiar. Ok, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela tem tantos princípios ricos que devem e podem ser aplicados em nossa vida. Nós temos falhado, Pai, não apenas em não aplicá-los, mas em não considerá-los, em não avaliar a nossa vida à luz deles. Nós temos falhado em avaliar as nossas agendas, o nosso calendário, o nosso tempo, as nossas liturgias, os nossos ritmos de vida. E pedimos que o Senhor nos dê clareza, para que nós percebamos aquilo que nós temos feito, como temos feito, quanto tempo temos feito, avaliemos segundo a Tua palavra, e nós mudemos para que os nossos hábitos e liturgias semanais e diários nos levem cada vez mais para perto do Senhor, que nos façam amar o Senhor acima de todas as coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.